É uma alegria, uma gratidão especial participar mais uma vez da Escola Bíblica em questão, estar aqui com o pastor André Moreira e com a presença de ilustres irmãos, participar de um momento especial, quando nós teremos a oportunidade de refletir sobre a temática dos fundamentos essenciais do pentecostalismo ou dos fundamentos distintos. Eu gostaria de começar essa palestra fazendo referência ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, os versículos de 1 a 4, quando nós temos ali o registro bíblico da descida do Espírito Santo no cenáculo onde estavam reunidos os discípulos em Jerusalém. Então, quero vos convidar para fazermos essa leitura, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, versículo de 1 a 4. O texto diz: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém. Bem, amados, então, o texto que lemos, ele serve como fundamento da fé pentecostal, em especial no que diz respeito à terminologia que nós utilizamos. A nossa fé usa a expressão pentecostal fundamentada no texto que lemos, porque foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos reunidos no cenáculo. E aqui, então, é importante destacar que a igreja, a Assembleia de Deus, especificamente, é uma igreja pentecostal que adota como fundamento, desculpe, como fundamento o pentecostalismo clássico. E aqui é importante, então, destacar isto, porque hoje, no contexto teológico, não se pode mais falar em pentecostalismo no singular, mas sim em pentecostalismos no plural. E por quê? Porque o pentecostalismo, ele tem algumas nuances que o diferenciam um do outro. Então, por exemplo, o pentecostalismo clássico é aquele compreendido no Brasil, nascido em 1911 até 1950. É o chamado pentecostalismo clássico, cujo principal expoente é a Assembleia de Deus. A partir da década de 50 até a década de 80, surge o chamado pentecostalismo de transição. São novas igrejas pentecostais que vão surgir, como, por exemplo, a igreja Deus é Amor, a igreja O Brasil para Cristo e a igreja do Evangelho Quadrangular. E a ênfase dessas igrejas não é do pentecostalismo clássico. Essas igrejas que citei, elas têm uma ênfase em grandes concentrações, um trabalho mais urbano e a ênfase em cura divina e revelação. O pentecostalismo clássico, ele enfatiza também a cura divina, também enfatiza a profecia, mas
ele é o principal expoente do batismo no Espírito Santo. E depois da década de 80, então, vai surgir o que se chama de neopentecostalismo, com as igrejas episcopais, como Universal do Reino de Deus, Igreja Sara Nossa Terra, Igreja Renascer em Cristo, a Igreja Internacional Assembleano, é o pentecostalismo clássico, ou seja, o pentecostalismo que se fundamenta em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com a ênfase no batismo do Espírito Santo, cuja teologia se estrutura no quadrilátero, que diz: Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo voltará. Então, esse quadrilátero sustenta a teologia pentecostal clássica. E é importante destacar aqui, antes de adentrar nesse quadrilátero, que esta igreja pentecostal clássica, que é a Assembleia de Deus, é uma igreja dispensacionalista. Ou seja, a doutrina pentecostal clássica crê que Deus se revela de maneira peculiar e de modo particular por meio das dispensações. E essa revelação ela é gradual e progressiva. Então, por exemplo, as 7 dispensações que o pentecostalismo clássico abraça, professa e defende, se fundamenta o número 7 na chamada linguagem setenária, que é uma linguagem apocalipse. Essa linguagem apocalíptica, ela tem o número 7 como o número da plenitude ou da completude, daquilo que é hermético, daquilo que está completo. Então, Deus determinou 7 dispensações sobre a igreja e se revela, né, para a humanidade nessas 7 dispensações como um número completo. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos ter lá a presença do número 7. São 7 as igrejas da Ásia Menor, são 7 os castiçais, são 7 estrelas, são 7 selos, são 7 trombetas, e assim sucessivamente. O número 7 também faz parte da nossa vida cotidiana, para mostrar algo pleno, algo completo. Por exemplo, uma semana completa tem 7 dias. As notas musicais completas são 7 no total. Um arco-íris completo tem 7 cores. E nós poderíamos citar também os adágios que são utilizados para mostrar completude. Então, disse, por exemplo, de um marinheiro que é muito exímio na atividade marítima, que ele é capitão de 7 mares, para dizer que ele é completo. Nós sabemos que não são só 7 mares que existem no mundo, tem muito mais, mas a expressão é da linguagem apocalíptica, da alga, da coisa hermética, da coisa completa. Outra coisa que se diz, por exemplo, quando se quer falar da longevidade de vida do gato, diz que o gato tem 7 vidas. Quando quer se falar sobre uma criança que é muito hiperativa, diz que a criança pinta os 7. Quando você quer, por exemplo, fazer referência a algo que está guardado, completamente guardado, que ninguém vai encontrar, você diz que está guardado a 7 chaves, e assim por diante. Então, o número 7 representa a completude. Deus, em sua onisciência, determinou 7 dispensações sobre a terra. A primeira dispensação é chamada dispensação da inocência, quando o ser humano não distingue o certo do errado, e ela dá-se início no Jardim do Éden e termina com a queda de Adão e Eva e a consequente expulsão do Jardim do Éden.
Então, essa dispensação da inocência, ela termina com o juízo. Deus expulsa o homem do jardim. Aí dá-se início à segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, quando o homem agora tem, então, noção do certo e do errado e decide escolher o errado. E aí essa segunda dispensação também vai findar com o juízo. Deus envia o dilúvio e essa dispensação, então, ela se finda, porque ela vai desde a expulsão do Éden até o juízo com o dilúvio. Aí começa no pós-dilúvio a terceira dispensação, que é a chamada dispensação do governo humano, quando o ser humano procura se aproximar de Deus por esforço próprio. Então começa a construir uma torre, a Torre de Babel, para chegar à presença de Deus, e essa dispensação também termina com o juízo. Deus envia a confusão de línguas em Babel e acaba a terceira dispensação. Aí vem a quarta dispensação. A quarta dispensação é chamada de dispensação patriarcal. Essa dispensação começa com a chamada de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, por volta do ano 1750 a.C., e essa dispensação vai perdurar até o juízo de Deus sobre o Egito, enviando 10 pragas e libertando Israel, então, da escravidão do Egito, e encerra essa quarta dispensação patriarcal. Com a saída do povo do Egito e a sua peregrinação pelo deserto do Sinai, vai ter início a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, quando Moisés sobe no Sinai e recebe a lei. E a lei vai perdurar, então essa dispensação da lei vai perdurar exatamente até Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vai perdurar até a descida do Espírito Santo em Jerusalém, no Pentecostes. E aí dá-se início à sexta dispensação, que é a dispensação da graça, também chamada de dispensação do Espírito, porque o Espírito é enviado, e é também chamada dispensação da igreja, porque a descida do Espírito Santo, ela é considerada como a inauguração da igreja. A igreja, ela foi planejada na eternidade, resgatada na cruz e fundada no Pentecostes, instaurada no Pentecostes. Agora, nós estamos vivendo essa dispensação da graça, que vai desde o Pentecostes até a segunda vinda de Cristo com a igreja para julgar a terra, e aí vai se instaurar a sétima dispensação, que é o milênio. Mas o que eu quero destacar aqui como importante, veja, por que a dispensação do Espírito ou da igreja ou da graça tem relevância para o pentecostalismo? Porque antes da dispensação da graça, a ação do Espírito Santo em todas as dispensações anteriores, na dispensação da inocência, na dispensação da consciência, na dispensação do governo humano, na dispensação da lei, ou da patriarcal, depois a lei, o Espírito Santo atuava de uma maneira muito diferente. O Espírito Santo atuava de maneira pontual e seletiva. O Espírito Santo não habitava permanentemente na vida das pessoas. A ação do Espírito Santo, ela era eventual. Quando nós lemos, por exemplo, os profetas maiores e menores, nós vamos descobrir essa verdade. Eles escrevem assim: e veio sobre mim a palavra do Senhor, e veio sobre mim o Espírito do Senhor. E então profetizei, e então tive uma visão, e então tive uma interpretação, então tive uma revelação. O Espírito Santo vinha, realizava uma obra e se retirava. E não habitava permanentemente na vida das pessoas
e era seletivo. O Espírito Santo vinha sobre a vida de um monarca, sobre a vida de um profeta, sobre a vida de um sacerdote. Mas lá em Joel capítulo 2, nós vamos ter, nos versículos 8 e 9, uma promessa. E essa promessa diz: E eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Veja, há uma promessa de que a ação do espírito agora não será de modo seletivo na vida de um ou de outro, na vida de um sacerdote, ou de um profeta, ou de um monarca previamente escolhido por Deus. A promessa é de que o Espírito será derramado sobre toda a carne. E essa promessa inclui que o Espírito Santo será derramado sobre os anciões, sobre os jovens, sobre os servos e sobre as servas. E é essa promessa do Pai, feita pelo profeta Joel, a que Jesus Cristo se refere aos discípulos, em especial no Evangelho de João, antes de voltar ao céu. Ele disse: Olha, eu preciso voltar ao Pai, porque se eu não voltar, o Espírito não será enviado. Mas quando eu voltar, quando eu retornar, eu enviarei da parte do Pai o Espírito da verdade, eu não vos deixarei órfãos, e ele estará convosco todos os dias. E aí é que começa então a dispensação da graça ou do Espírito ou da igreja, com a descida do Espírito Santo no Pentecostes, e a igreja tem este privilégio. A igreja tem o Espírito Santo habitando nela dia e noite de maneira permanente, não de modo pontual, não de modo seletivo, não de modo temporário, mas todo aquele que crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo vai tratar desta questão. Ele vai dizer: todo aquele que crê em Jesus recebe o selo do Espírito Santo da promessa, que é o penhor, a garantia da nossa redenção. Então, o Espírito Santo inaugura a dispensação da graça, a dispensação da igreja, a dispensação do Espírito. Bem, aí a igreja, então, a Assembleia de Deus, como dizia antes, ela adota, né, o quadrilátero, em que nós temos, deixa eu só fazer aqui uma correção. O texto de Efésios é versículos 13 e 14, não 18 e 19. 18 e 19 é um outro tema. Efésios 1, 13 e 14. Bem, aí a Assembleia de Deus vai usar o quadrilátero. Cristo salva, Cristo cura, Cristo batiza no Espírito Santo e Cristo breve voltará. E aqui há um elemento, então, essencial e fundamental para a fé cristã, que é a salvação. Cristo salva, é a soteriologia. E aí nós precisamos destacar e deixar isso bem claro, que a soteriologia pentecostal clássica, adotada, crida, professada pela Assembleia de Deus, ela é de característica arminiana. Ou seja, a soteriologia pentecostal não é calvinista. Ela é totalmente antagônica ao preceito calvinista. A teologia pentecostal clássica, no que diz respeito à soteriologia, é arminiana, baseado, então, principalmente na revelação bíblica. E aqui eu quero fazer uma ressalva: eu não estou dizendo que a teologia assembleana é arminiana, estou dizendo que a soteriologia é arminiana, porque a teologia não é só soteriologia. A teologia tem todas as demais disciplinas da sistemática. Então, por exemplo, nós não somos arminianos na totalidade. Na ordenança, por exemplo, do batismo das águas, Armínio é Pedro Batista, ou seja, Armínio acredita que tem que batizar as crianças e que o batismo tem que ser por aspersão.
A teologia clássica pentecostal diz que não, que o batismo ele é por imersão e é preciso que a pessoa, ao ser batizada, tenha consciência de seus pecados. Então não pode ser um infante recém-nascido. Então veja que a teologia não é arminiana na sua totalidade, mas na sua teologia ela é. Por quê? Porque concordamos com a interpretação que Armínio faz da revelação do texto bíblico. Começando então com os 5 pontos do arminianismo. Vamos começar com o ponto chamado de expiação ilimitada. Qual é o conceito de expiação ilimitada para o pentecostalismo clássico? Significa que Cristo morreu por todos. Ao contrário do que pensa o calvinista, que Cristo morreu só para os eleitos, ou pelos eleitos, ou em favor dos eleitos. Não. Na fé pentecostal, Cristo morreu por toda a humanidade. E o texto clássico é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a salvação está disponível a todos, de modo que a expiação é ilimitada, é para toda a humanidade, mas há então as condições para tal. E aí vem o segundo ponto da soteriologia arminiana do pentecostalismo clássico, que é a eleição condicional, que significa dizer que Cristo morreu por todos, expiação ilimitada, mas que a eleição está condicionada. Condicionada a quê? A fé. Para ser salvo, é necessário ter fé, é necessário arrependimento, é necessário confissão de pecados. E aí vem o texto de Efésios 2, 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, a fé pentecostal entende que a salvação ela se dá por meio da fé em Cristo Jesus. Portanto, a eleição está condicionada a ter fé. Quem não tiver fé em Jesus não pode ser salvo. Aqui há um detalhe a ser esclarecido, que a salvação ela provém de Deus. Deus dá o primeiro passo, Deus tomou a iniciativa, Deus amou a humanidade desde a eternidade e ele planejou salvar a humanidade, mas no plano de salvação estava essa condicionante. Ou seja, para ser salvo é preciso ter fé em Jesus. Mas veja só como que é interessante. Lá no início da fé cristã, no século II, também século III, surgiram algumas heresias, como a heresia de Pelágio. Pelágio dizia que o homem consegue por si mesmo, por esforço próprio, se achegar a Deus, e ele não acreditava no pecado original. O semipelagianismo vai dizer que o pecado original existe, mas que o homem é capaz também de chegar a Deus por esforço próprio. E nós, do pentecostalismo clássico, muitas vezes somos acusados de sermos pelagianos ou de ser semi-pelagianos, porque dizem que nós ensinamos que o homem pode se achegar a Deus por si próprio, porque nós ensinamos a eleição condicional, que é preciso ter fé para ser salvo. Mas o que eles não dizem, porque o discurso é falacioso, é uma questão de desonestidade por parte deles, é de que toda a obra da salvação provém de Deus. Deus dá o primeiro passo, Deus toma a iniciativa, Deus enviou Cristo para morrer na cruz, e o meu livre-arbítrio, que desde o Éden está deteriorado, está
depravado, está totalmente desconcertado, eu não posso, pelo meu livre-arbítrio, me aproximar de Deus por conta própria. O meu livre-arbítrio precisa ser ativado, reativado, reorganizado. E a isso dá-se o nome de graça preveniente. O que é a graça preveniente? É uma função que o Espírito Santo tem. Ele foi enviado para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para eu me aproximar de Deus, eu preciso ser convencido do meu pecado. E essa é uma obra que o Espírito Santo realiza em nós. Então eu não dou um passo em direção a Deus por conta própria. Essa é uma ação do Espírito de Deus na minha vida. Então não somos pelagianos, nem semi-pelagianos. Nós ensinamos, ninguém pode se aproximar de Deus por esforço próprio. Ninguém pode dar um passo em direção a Deus sem antes receber a graça preveniente, ou seja, ser pelo Espírito Santo convencido da sua condição de miséria e de pecado. Tudo o que faz parte da salvação, tudo vem de Deus, vem da parte dele. Então não somos, repito, nem pelagianos, nem semi-pelagianos, nós somos arminianos. Nós não tomamos iniciativa pelo livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio é ativado pelo Espírito Santo. Agora, a única coisa que é preciso enfatizar é que nós cremos que uma vez o livre-arbítrio ativado pelo Espírito Santo e o homem toma consciência da sua miséria, da sua condenação, da sua situação de perdição, mesmo assim o Espírito Santo deixa o homem com o direito de escolha. Eu tenho o livre-arbítrio ativado e eu tenho o direito de escolher se eu vou aceitar a salvação que é me ofertada de graça ou se eu vou recusar esta salvação. Então, essa é a única diferença que nós precisamos destacar. Bem, então, dito isso, vem o terceiro ponto, que é o chamado depravação total. O calvinismo ensina que a depravação total, ela é uma depravação de, de abrangência, aliás, de intensidade, de que o ser humano está totalmente depravado e que ele não tem possibilidade nenhuma, a bem ou mal. Nós cremos que a depravação ela é de intensidade. Nós fomos, né, depravados e não há em nós, né, nenhuma capacidade de se aproximar de Deus por esforço próprio. Então é preciso uma ação, né, uma graça preveniente da parte de Deus. Bem, então, se eu estou em depravação total, eu não posso me achegar a Deus por esforço próprio. Aí a graça preveniente faz essa obra, o Espírito Santo me convence do pecado e eu me aproximo de Deus. Aí vem o quarto ponto, que é denominado de graça resistível. Para os calvinistas, a graça é irresistível, porque eles creem que Deus elege uns para a salvação e outros para a perdição. Então, quem está eleito para a salvação, a graça é irresistível. A pessoa não consegue resistir. Ela vai ter que crer, mesmo que não queira. Vai ser salva, mesmo que não deseje. Vai ter que se render. Vai ser obrigada a aceitar a salvação que é ofertada. E nós não cremos. Cremos que a graça ela é resistível. A graça pode ser resistida. Eu tenho o livre-arbítrio ativado por Deus e Deus não me obriga a crer, eu posso resistir. Um texto muito clássico é o de Apocalipse que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. Serei com ele e ele comigo. Então, nesse aspecto, nós entendemos que a graça pode ser resistida. E o quinto aspecto é o da perseverança dos santos. No calvinismo, o entendimento é de que, uma vez salvo, salvo para sempre. Não há possibilidade alguma
de se perder a salvação. Já no pentecostalismo clássico, nós entendemos que a salvação, sim, é possível de ser perdida, que a perseverança dos santos depende dele manter a sua comunhão com Deus. Então, voltando lá a Efésios, por exemplo, capítulo 1, versículo 13 e 14, que eu citei inicialmente, lá nós vamos ter o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que quem recebe o selo do Espírito Santo por meio da regeneração, da conversão, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia desta salvação. E lá em Efésios capítulo 13, o versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer que não podemos entristecer o Espírito Santo, que é o penhor da nossa redenção. Ou seja, em outras palavras, a salvação está sim garantida, mas está garantida enquanto o Espírito Santo habitar em nós. Se entristecemos o Espírito Santo, ele se retira e aí a salvação vai embora com ele. Então, nesse aspecto, eu gostaria de destacar isso, que nós somos arminianos no que diz respeito à doutrina da salvação arminiana. Vamos recapitular rapidamente. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos os pecadores e não somente pelos eleitos. Aí vem eleição condicional. Cristo morreu por todos, mas para ser eleito é preciso fé e arrependimento em Cristo Jesus. Depravação total. Sim, o ser humano não tem possibilidade alguma de dar o passo em direção a Deus, mas a graça preveniente habilita o seu livre-arbítrio e o homem fica livre para escolher, aceitar ou recusar a salvação que é lhe ofertada de graça. Aí, o quarto ponto, graça resistível. A graça pode ser resistida. Deus não obriga ninguém a crer, ninguém a aceitá-lo. Nós somos, por Deus, atraídos e não há, né, uma imposição. Deus apenas nos atrai com o seu amor e não impõe sobre nós sua graça. E quinto, perseverança dos santos. A salvação pode ser perdida desde que se entristeça o Espírito Santo e ele se retire. Então, esses são elementos fundamentais, essenciais do pentecostalismo clássico no que diz respeito à soteriologia, a doutrina da salvação. Bem, aí dentro desse quadrilátero Cristo salva, tem o Cristo cura, o Cristo batiza no Espírito Santo, o Cristo cura, nós cremos que os dons espirituais, como os dons de curar, que estão no plural, lá na lista de Paulo aos Coríntios, estão à disposição da igreja, e que a cura divina, no pentecostalismo clássico, ela se dá por meio da oração, e também ela pode ocorrer por meio da imposição de mãos, e ela também pode ocorrer por meio da unção com óleo. Aqui é importante destacar que, por exemplo, no pentecostalismo de transição, igrejas como Deus é Amor, Quadrangular e a Igreja O Brasil para Cristo, que não são pentecostalismo clássico, a cura divina e o uso do óleo é utilizado de modo abrangente. O óleo é utilizado para tudo. As pessoas usam o óleo para ungir porta, ungir carro, ungir chave, ungir porteira, ungir fazenda, ungir boi, ungir gato e etc. Mas no pentecostalismo clássico, o óleo só tem uma finalidade: ungir o enfermo. E veja, é a unção do enfermo, não é a unção da enfermidade. A unção do enfermo, conforme Tiago, é o óleo que é derramado sobre a fronte da pessoa. No pentecostalismo clássico. No de transição, o óleo tem
aplicação diversa. Está doendo aonde? É o joelho, então unge o joelho. A coluna, então unge a coluna. Está doendo o estômago, aí bebe uns golinhos de óleo. Isso não é pentecostalismo clássico. Pentecostalismo clássico o óleo é só para ungir enfermo. E detalhe, no pentecostalismo clássico, a unção com óleo não cura, é apenas um símbolo do Espírito Santo. O texto de Tiago diz: está alguém doente? Chame os líderes da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo. E a oração da fé levantará o doente. É a oração da fé, não é o óleo. Bem, então, dito isso, vamos para a outra parte, que é Cristo batiza no Espírito Santo. O pentecostalismo clássico, o batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. O Senhor Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, na sequência, Cristo vai dizer: depois, então, tendo eles recebido o revestimento de poder, seriam testemunhas, né? Atos 1, 8 e 9. Seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Percebam que quando Cristo dá essa orientação, já faziam 40 dias que ele tinha ressuscitado e os discípulos eram testemunhas oculares da sua ressurreição. Todos eles eram testemunhas de que Cristo tinha vencido a morte, mas Cristo não os autorizou a dar testemunho dessa verdade e nem anunciar a boa nova do evangelho da salvação sem antes receber o revestimento de poder. Ficai até que sejais revestidos de poder e depois servieis testemunhas. Então, no entendimento clássico, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder que capacita o cristão para a obra. E é por essa razão que nas Assembleias de Deus requer-se como critério para a separação de obreiros a experiência do batismo no Espírito Santo. Repito, o batismo no Espírito Santo não é o selo do Espírito Santo. O selo todo cristão recebe na conversão, conforme Efésios 1, 13 e 14. Mas o revestimento de poder é uma experiência posterior que pode ocorrer junto com a regeneração, mas que normalmente é posterior. E outro detalhe a destacar aqui, que é a doutrina essencial do pentecostalismo clássico, que o batismo no Espírito Santo, a evidência física inicial é falar noutras línguas. Dos 5 exemplos que temos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, em 3 exemplos fica claro que o batismo do Espírito Santo teve como evidência inicial o falar noutras línguas, e nos outros 2 casos, o falar noutras línguas está implícito. Então, essa é uma doutrina essencial. De modo que, quando alguém alega que recebeu o batismo do Espírito Santo, para a fé pentecostal clássica, é preciso ter a evidência inicial de falar noutras línguas, a evidência física inicial. Bem, aí vamos ao quarto e último ponto do quadrilátero para já encaminharmos ao encerramento. É a nossa escatologia, né? Cristo salva, soteriologia arminiana. Cristo cura, dons espirituais, como os dons de curar, oração, imposição de mãos e óleo de unção, ou óleo para ungir. Terceiro, batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. O selo do Espírito Santo todo crente recebe ao se converter. O batismo no Espírito Santo é uma experiência posterior, é um revestimento de poder que capacita o crente para o serviço cristão, e a evidência inicial física é falar em outras línguas. E aí vem, então, Cristo salva, Cristo cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Essa questão é a escatológica. Cristo vai voltar. E a escatologia pentecostal clássica, ela é, ao mesmo tempo, pré-tribulacional e pré-milenal ou milenial. Ou seja, nós cremos que Cristo vem buscar a igreja antes do início da grande tribulação.
que esta vinda de Cristo se dará em duas fases. A primeira fase, chamada de o arrebatamento da igreja, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, baseado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a seguir, e etc. E, então, Cristo vem para buscar a igreja de maneira invisível para o mundo, e na ocasião dessa vinda de Cristo para arrebatar a igreja, o toque da trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitam da sepultura em um corpo glorificado, os que estão vivos são transformados num piscar de olhos em um corpo glorificado, conforme diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, um corpo glorificado nunca mais vai pecar, um corpo glorificado nunca mais vai morrer. E então haveremos de nos encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Esse encontro será dos vivos que forem transformados num corpo glorificado e dos mortos que ressuscitam já com o corpo glorificado. E então se dá na eternidade o período das bodas do Cordeiro, tendo início com o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um tribunal de galardão, não é um tribunal de juízo. No tribunal de Cristo, os cristãos, todos lá, estão salvos e receberão o galardão, e haverá celebração das bodas do Cordeiro, enquanto na terra dá-se início ao período de 7 anos de tribulação. Terminado esse período de tribulação de 7 anos, agora Cristo vem, então, com a igreja para julgar a terra, e dá-se então todo aquele processo da Batalha do Armagedon, etc. E aí entraremos então para o processo do milênio, os 1000 anos de Cristo governando sobre a terra, que para o pentecostalismo clássico ele é literal. Então, meus irmãos, em virtude do tempo, que já são 20h49, basicamente os fundamentos essenciais do pentecostalismo clássico são esses. A igreja, ela é dispensacionalista. Nós cremos que Deus se manifestou e se manifesta nos 7 períodos dispensacionais: o período da inocência, o período da consciência, o período do governo humano, o período patriarcal e o da lei, em que o Espírito Santo atuava de maneira pontual e seletiva, momentânea e temporária na vida de um profeta, na vida de um monarca, na vida de um sacerdote, e que houve uma promessa lá em Joel capítulo 2, versículos 8 e 9, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e isso ocorre então lá em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, tanto que Pedro no seu primeiro sermão vai dizer que o que acontece ali, quando eles são acusados de estarem embriagados, ele diz: o que aconteceu hoje é o cumprimento da profecia de Joel. E essa promessa, diz Pedro, diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos quantos nosso Senhor Jesus chamar. Então ela permanece em pé. O derramamento do Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. Dá-se nisso, então, a dispensação do Espírito, a dispensação da igreja, a dispensação da graça. E aguardamos, então, o término dessa dispensação da graça, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, e depois vem com a igreja para a instauração do milênio. E lembrando, então, recapitulando, que a doutrina da salvação ela é arminiana, da expiação ilimitada, eleição condicional, depravação total, graça irresistível e perseverança dos santos, da cura divina, do batismo no Espírito Santo e da escatologia pré-tribulacional. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Agora eu devolvo, então, a palavra e a direção ao pastor André.